Bem, pessoal, então continuando nessa segunda parte da aula de hoje, né, a gente trabalhou nesse primeiro vídeo com vocês um contexto geral em que Santo Agostinho está inserido, trazendo aspectos que a gente já trabalhou na nossa primeira aula sobre a introdução à filosofia da Idade Média, especificamente a escola patrística, né? E é importante ressaltar esses aspectos da escola patrística para a gente entender da onde Santo Agostinho parte e o porquê de certos pensamentos dele, né? O porquê dessa relação entre razão e fé, o porquê de pensar a filosofia a partir de certas questões do cristianismo, né? E aí, quando a gente pensa isso dentro do contexto da escola patrística, né? E como a gente viu essa escola aonde os padres são os filósofos, né? Aonde os padres buscam ou utilizam a filosofia para dar encaminhamento e desenvolvimento para o cristianismo. Vejam bem, pessoal, aqui quando a gente trabalha com Santo Agostinho, a gente está trabalhando especificamente. Santo Agostinho nasce em 354 depois de Cristo, né? E aí ele vai se tornar um filósofo de fato cristão com seus 32 anos após sua conversão. Então isso vai dar o quê? 386 depois de Cristo, né? E aí, apesar de já serem 300 anos, mas nesses 300 anos o cristianismo começava a se desenvolver como uma religião, uma nova religião, uma reformulação da religião que até então se tinha, né? Então, o cristianismo era algo recente à época. E aí, essa escola patrística aqui, ela vai justamente trabalhar em cima dessa novidade religiosa, buscando o quê? Buscando o desenvolvimento desta nova forma religiosa. E aí, daí por que se pensar nessa união de fé e razão, né? Aonde a razão vai ser utilizada como base para a propagação dessa fé, ou dessa explicação dessa fé, ou como explicação dessas escrituras sagradas, né? Ou explicação da Bíblia. Daí porque a escola patrística, e aí especialmente Santo Agostinho que a gente está trabalhando, eles vão fazer essa teorização da fé. Eles vão utilizar argumentos racionais para explicar preceitos bíblicos, né? Eles vão utilizar bastante objetos do cristianismo para a filosofia, para questões filosóficas. Então é importante entender esse contexto. E aí, pessoal, dito isto, a gente vai ver alguns pontos. Obviamente, é impossível a gente conseguir trabalhar todos os aspectos da obra de Santo Agostinho, mas dentro daquilo que a gente vê como importante, a gente trouxe alguns aspectos da filosofia, de modo geral, da obra de Santo Agostinho, que são importantes para o conhecimento de vocês, né? E aí o primeiro ponto que eu trago, né, nessa segunda parte da aula é essa reflexão subjetiva que Santo Agostinho traz, né? Santo Agostinho ele faz dele mesmo, isso eu coloco no slide para vocês, né? Essa questão de que Santo Agostinho faz dele mesmo um objeto de reflexão. O que quer dizer isso, pessoal? Como eu falei para vocês, né? Santo Agostinho ele vai beber, ele vai se fundamentar, ou fundamentar a filosofia dele naquilo que a tríade grega trabalhou, naquilo que o pensamento helenístico clássico da Grécia Antiga pensou, né? E quando a gente trabalhou lá nas nossas primeiras aulas, a gente viu muito que conhece-te a ti mesmo, cultive sua alma, olhe para si, e faça uma reflexão filosófica dentro do ócio, né? Santo Agostinho vai partir também daí e buscar esse estudo interior, né? Ele vai colocar ele mesmo enquanto objeto, né, filosófico. E aí eu separei um trecho da obra Confissões, né, onde Santo Agostinho faz uma análise dessa vida pregressa dele, né, dessa vida anterior ao seu batismo ao cristianismo. E como o próprio título do livro fala, ele faz essa confissão, ou esse testemunho, né, da vida dele, essa análise. Ele, ele fala o seguinte: tornei-me para mim mesmo uma pergunta, ou seja, ele passa a olhar para ele mesmo e se coloca enquanto objeto filosófico. Ele é ao mesmo tempo filósofo e objeto de sua filosofia.
né? Busca essa contemplação interior. Mas ele tem um sentido, pessoal, de buscar essa contemplação interior. E um sentido filosófico, além de filosófico, bíblico também. Porque o que diz as escrituras da Bíblia, né? Que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Né? E Santo Agostinho parte daí para essa observação subjetiva, essa observação do interior. Ele pensa, olha, se eu tenho que, dentro da minha filosofia, da filosofia cristã, explicar, e essa é uma das questões que a gente viu lá na primeira aula, que a filosofia cristã tenta responder à existência de Deus, e se eu, enquanto homem, criatura de Deus, sou imagem e semelhança dele, eu então, olhando para o meu interior, olhando para mim mesmo, eu consigo, de certa forma, captar a essência de Deus e entender esse ser supremo. Né? Então, de certo modo, conseguir, se não responder, mas pelo menos começar a entender o que é Deus, quem é Deus. Né? Então, Santo Agostinho ele também parte para essa observação do íntimo humano, do seu íntimo, de olhar para si mesmo, também tentando buscar responder esta questão da existência de Deus. Né? Então ele olha para si mesmo, ele se coloca enquanto objeto filosófico também nesse sentido. E aí um outro trecho que eu extraí de outra obra dele, da obra Verdadeira Paixão, fala o seguinte: não saias de ti, volta-te para ti mesmo, pois a verdade habita no homem interior. Né? Nessa união entre fé e razão, o que Santo Agostinho vai buscar é, olha, se eu olhando para mim mesmo, lá eu encontro Deus, e se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né, eu vou também encontrar a verdade absoluta, eu também vou encontrar a grande razão, a grande sabedoria. Então, nessa busca racional e filosófica de encontrar a Deus, ele ao mesmo tempo vai estar buscando encontrar o saber absoluto, né, a razão. E aí, através da razão, ele vai olhar para si e a partir do momento que ele olha para si e encontra Deus, a fé também, né? E aí a união entre fé e razão vai ajudar ele a atingir esse saber absoluto. Então, nesse sentido, essa é a importância que Santo Agostinho traz dessa auto-reflexão, né? De olhar para si mesmo. Isso, pessoal, fica bastante evidente nessa obra Confissão dele, porque nesta obra, Santo Agostinho ele vai fazer toda essa análise, né? Essa auto-reflexão, principalmente dessa vida pregressa dele, né? Antes do batismo, para buscar responder essas questões filosóficas. E aí, eu coloco no slide para vocês, né? Coloquei no slide para vocês aquilo que eu havia afirmado, né? Deus está presente no interior do homem, já que este é a imagem e semelhança de seu Criador. Né? Santo Agostinho então parte dessa premissa para olhar para si, né? E para nos colocar também, para olharmos para nós mesmos, porque há na passagem bíblica que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a criatura tem um pouco do Criador. A partir do momento que a criatura olha para si e encontra aquele pedaço do Criador, ela começa a entender o seu Criador. Né? Dentro dessa perspectiva também, pessoal, dessa auto-reflexão colocada por Santo Agostinho, é que vai surgir a teoria da iluminação divina, né? Que é uma teoria bastante debatida em Santo Agostinho, que menciona que a origem de todo conhecimento, né, provém de uma mente iluminada por Deus, ou seja, todo o conhecimento, né, todo o conhecimento produzido vem de certa forma diretamente de Deus, como uma espécie de um dom. Né? Deus vai lá e ilumina. No momento em que o homem busca a auto-reflexão, no momento que o homem constrói um discurso teórico, no momento que o homem cria. Né? Para Santo Agostinho, nesse momento, é o momento em que Deus age e ilumina a mente do homem. Né? E aí há essa explicação por Santo Agostinho, e essa explicação foi chamada de teoria da iluminação divina, onde demonstra que a origem de todo conhecimento é a mente do homem sendo iluminada por Deus.
Pessoal, outro aspecto que a gente deve debater com vocês, né, para menos trazer algum aspecto, alguma explicação acerca disso, é a relação que Santo Agostinho faz entre corpo e alma. E aí, primeiramente, é necessário a gente explicar o quê? Que essa relação feita entre corpo e alma, ela é uma adaptação feita do pensamento platônico, né? Para quem lembra das nossas primeiras aulas, quando a gente trabalhou Platão, a gente trabalhou mundo sensível e mundo das ideias. Aonde o mundo sensível para Platão era o quê? Era aquele mundo material, onde a gente poderia tocar, né? A gente poderia ver. Só que para Platão esse mundo sensível, ele não era a realidade, ele era só uma aparência de realidade. Na verdade, o que era a realidade ou a verdade completa seria o mundo das ideias, as abstrações que estariam em outra dimensão, na dimensão do pensamento ou em outra dimensão. Santo Agostinho faz uma adaptação desse pensamento, né, platônico, entre o mundo sensível e o mundo das ideias, e traz isso para a relação corpo e alma, sendo que o corpo se assemelharia ao mundo sensível e a alma se assemelharia ao mundo das ideias, né? Para Santo Agostinho, então, o corpo do homem é a parte que constitui sua dimensão material e terrena. Né? O que seria isso? Seria que o corpo do homem, por constituir essa parte material e terrena, ela não seria eterna, ela não seria estável e ela não seria, de fato, a realidade toda, ou a verdadeira, a coisa verdadeira. Né? Por ela ser, o corpo ser instável, né? Não duradouro, não eterno, ainda teria o aspecto de que o corpo ainda seria corrompido, e isso Santo Agostinho vai trabalhar também, pelo pecado, principalmente lá pelo pecado original de Adão e Eva. Então, sobre todos esses aspectos, Santo Agostinho vai perceber que aquilo que o corpo aprende não é o eterno, não é o verdadeiro, é na verdade o provisório, é o corrompido pelo pecado. É uma ilusão, né, de fato. É aquele pensamento cristão que o mundo terreno, e aí isso se enquadra no corpo, é apenas provisório, é uma ilusão, é tirado daqui de Santo Agostinho, né? Ou pelo menos bem refletido naquilo que Santo Agostinho pega da Bíblia, né? E aí, em outro aspecto, a alma, na verdade, traria esse aspecto duradouro, o contrário, né? Duradouro, estável, e traria de fato a verdade, né? Aprenderia aquilo que de fato é eterno, aquilo que de fato é verdadeiro. Porque a alma, ela se encontra onde, pessoal? No interior do homem. E isso é interessante a gente perceber que, lembre-se, aqueles desenhos animados ou filmes, né? O cinema retrata muito isso. E isso foi uma construção feita aqui com Santo Agostinho, com os patrísticos, de maneira geral, que a alma ela se encontra no interior, no interior do corpo humano. Né? Lembra-se um filme quando a pessoa morre, a alma pega, sai do corpo, começa a flutuar e sobe aos céus. Né? E isso, lembrem, quando a gente falou, né, que o homem voltar para si, para dentro de si. Se a alma está dentro do homem, ela está em contato com quem? Com Deus, com o Criador. Né? E, portanto, ela vai trazer a verdade. Né? Então, em contrário ao corpo, a alma vai trazer o verdadeiro saber, aquilo que não é provisório, é eterno. Né? E aí, na dimensão da alma, e não do corpo, é que o homem vai encontrar Deus, é que o homem vai encontrar a verdade. Então, essa relação entre corpo e alma é nesse sentido que Santo Agostinho vai pensar, baseado no pensamento platônico, onde o corpo vai mostrar apenas uma ilusão e a alma vai mostrar o verdadeiro. Né? E aí, pessoal, um penúltimo aspecto, também interessante a gente trabalhar nesse Agostinho, é a diferença que ele vai fazer entre livre-arbítrio e liberdade. Né? Aparentemente, a gente pensa que são expressões com o mesmo significado, né? Liberdade e livre-arbítrio.
Todavia, Santo Agostinho ele vai fazer uma diferenciação entre essas categorias. Ele vai mencionar que livre-arbítrio é você agir conforme seus próprios impulsos e desejos, né? É você agir sem nenhum limite, né? Você age do jeito que você quer, do jeito que você bem entender, seguindo suas vontades e desejos. Porém, para Santo Agostinho, o livre-arbítrio ele vai levar ao homem a seguir o caminho do pecado, né? Essa não rédea, né? Essa não limitação faz com que o homem siga o caminho do pecado. Já a liberdade, para Santo Agostinho, traz um sentido limitador, por assim dizer, né? Liberdade para Santo Agostinho não é você agir conforme seus próprios impulsos e desejos. Ao contrário, a liberdade para Santo Agostinho é você agir limitado pela vontade de Deus, né? E aí essa é a diferença para Santo Agostinho, né? Pode parecer até contraditório a gente colocar essa conceituação em liberdade, mas Santo Agostinho entende que, na verdade, a liberdade é você ser limitado, não ser totalmente livre. E você é limitado pelo quê? Pela vontade de Deus. Neste caso, liberdade, ser livre é você obedecer à vontade de Deus. E por fim, pessoal, a gente tem a teoria da predestinação divina, né? Para a gente encerrar aí o pensamento de Santo Agostinho. Essa teoria da predestinação divina ela vai influenciar mais lá na frente a reforma protestante, né? Ela vai ser bastante criticada posteriormente, óbvio, mas ela vai dar como é que eu posso dizer, um certo gancho para a reforma protestante. Quando Santo Agostinho ele vai pensar que para que o homem alcance a salvação, ele também vai depender do seu esforço pessoal, né? Porque até então se pensava que a salvação era dada a poucos, né? Você nascia e você já estava destinado ou não para ir para o céu, não tinha nada de esforço pessoal. A reforma protestante veio no sentido de trazer esse aspecto que Santo Agostinho começa a trazer aqui, né? Só que Santo Agostinho ele vai pensar em quê? Que a salvação aqui para o homem ela não vai depender apenas do esforço pessoal do sujeito, ela vai depender também do quê? Da graça de Deus concedida somente a alguns eleitos, né? Ou seja, para que o homem pudesse ser salvo, ele deveria ter indubitavelmente os dois aspectos, ou seja, ele deveria ter a graça de Deus concedida a poucos, né, com uma predestinação, e também, além disso, além de ele possuir essa graça, esse direito de nascença, por assim dizer, ele deveria também se esforçar, né, com boas ações e viver de acordo com a vontade divina para atingir a salvação. Então, resumindo, o que a teoria da predestinação divina fala? Que para o homem conseguir a salvação, ele deve cumulativamente ter esses dois requisitos: ter o esforço pessoal de viver conforme a vontade divina e também ser escolhido pela graça de Deus, concedida apenas a poucos para obter a salvação. Faltando um desses dois, para Santo Agostinho o homem não é salvo. Então, pessoal, é isso, né? A gente trabalhou aí de maneira sucinta os aspectos da vida de Santo Agostinho, né? Os principais aspectos da sua teoria para entender um pouco desse filósofo. A próxima aula a gente vai falar sobre São Tomás de Aquino. Abraço a todos e bons estudos.